O tema que eu hoje escolhi para falar é mesmo um tema que tem a ver com o quê? Com um livro de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, e que se chama Convites da Vida. E, ao contrário do que vocês possam pensar, eu encarei esta palestra exatamente como um convite. Porquê? Porque cada vez que eu tenho que fazer uma palestra, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que estudar. É uma oportunidade única, porque no nosso dia-a-dia, na correria do nosso dia-a-dia, porque andamos sempre todos quase que em passo acelerado, nós não arranjamos tempo, às vezes, para o que é mais importante. E cada vez que eu tenho que preparar uma palestra, é realmente um convite da vida, porque obriga-me a arranjar tempo para quê? Para dedicar ao estudo, para aprender algo. E é isso, no fundo, que eu venho aqui partilhar com vocês. E o último livro, eu espero que consiga também cativar-vos para o lerem, porque é um livro cheio de mensagens que, pelo menos a mim, me disseram muito face à nossa vida atual, ao estado em que estamos no planeta, à agitação toda, que eu acho que no fundo todos sentimos essa agitação, seja pelos problemas, inundações, desgraças, guerras, tudo isto acaba por nos afetar. E apesar deste livro ter, de convites, tem pelo menos 60 convites. Como é óbvio, eu não vos vou trazer 60 convites, porque há 60 convites para a vida. Eu escolhi uns que me disseram mais, apesar de ter sido muito difícil selecionar os convites. Porquê? Porque todos eles são convites realmente bastante importantes, mas que nos alertam para uma série de situações que se calhar no nosso dia-a-dia nós não vemos da mesma maneira. E logo na introdução deste livro dizem-nos que realmente, se nós pensarmos para onde quer que a gente se volte, onde quer que nós estejamos, vamos ver que estamos constantemente a receber o quê? Os convites da vida. E que há diferentes tipos de convites. Há convites que nos levam a uma visão mais idealista da vida, que acabam por nos estimular ao nosso crescimento espiritual. Outros são aqueles convites que nos levam a lidar com tudo aquilo que nos acontece no dia-a-dia e que, de certa forma, nos vão ajudar a minorar o quê? Todos aqueles sofrimentos que todos nós temos na nossa vivência. E isso é fácil de entender porque, de acordo com o que a doutrina espírita nos diz, há vários tipos de quê? Há vários tipos de mundos habitados. É um dos pilares da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. E esses mundos habitados não são todos quê? Iguais. Começamos pelos mundos primitivos, que, graças a Deus, o nosso planeta já não está nos mundos primitivos, mas ainda estamos na escala muito em baixo. Estamos num planeta de quê? De provas e expiações. E o que é que a doutrina nos diz acerca deste tipo de planetas de provas e expiações? Que é um planeta
onde o mal ainda impera sobre o bem. Há mais mal que bem. Mas, sem desesperarmos, como nos dizem, já estamos o quê? Num processo de transição. Estamos a mudar para um mundo de quê? De regeneração. Mundo esse onde já irá haver o quê? Mais bem do que mal. Mas ainda longe dos mundos felizes. Ainda não conseguimos almejar sequer essa situação. Mas já estamos numa fase de transição. E essa fase de transição é extremamente importante. Porquê? Porque vamos deixar que o mal se sobreponha ao bem. Ou seja, o nosso planeta está a caminho desta evolução. Não é que, se a gente olhar para as notícias, pareça muito, não é? Mas, na realidade, já temos uma série de coisas positivas em termos de evolução da sociedade. E se tivermos realmente fé em Deus, porque Deus é infinitamente bom e justo e não nos abandonou com certeza, e se Deus permite que tudo isto esteja a acontecer, é porque há um propósito. E esse propósito será sempre um propósito que é bom para quem? Que é bom para nós. Por isso, se é bom para nós, se tivermos essa consciência, então vai ser bom para a humanidade. E realmente é algo que todos nós ambicionamos. Nós ambicionamos quê? A paz. Mas para conseguirmos a paz, todos nós temos que quê? Que cooperar individualmente. Sabemos também que a cruzada do amor e da caridade vai certamente dar um caminho e um avanço gigantesco de modo a atingirmos o quê? Esta liberdade plena de amor ao próximo. E no nosso íntimo nós sabemos que o bem está dentro de nós. E é Ele que nos guia e é Ele que nos vai guiar no sentido de evoluirmos moralmente. Por isso, há uma sementinha em todos nós de quê? De esperança. A esperança que nos vai conduzir ao bem, que nos vai conduzir como uma sociedade, como um planeta, ao tal mundo de quê? De regeneração, onde o bem vai superar todo o mal. E Joana de Ângelis diz-nos, olha em derredor, ou seja, vamos olhar à nossa volta, aprofundar a nossa visão, ouvir a natureza, ouvir o que nos rodeia e vamos realmente valorizar a nossa passagem por este planeta. Qualquer contribuição de amor que façamos ao próximo, qualquer aprimoramento nosso como seres e espíritos individuais que somos, vale muito mais do que coisa nenhuma. Portanto, não vamos arranjar desculpas para nós próprios. A vida é toda ela um sublime convite. E viver na Terra é uma honra. Nós sabemos que no mundo espiritual existem milhões de espíritos a querer que reencarnar. Há quase que uma fila para a reencarnação. E nós fomos os felizardos que tirámos a senha certa e que viemos cá. Para quê? Para evoluirmos. Deus deu-nos essa oportunidade e nós temos que a valorizar, porque ela é uma oportunidade única
é realmente a vida aqui neste planeta. Para nós temos que encarar como um sublime convite. E dentro dos diferentes convites, e um dos que eu selecionei foi o convite à alegria. Porquê? Porque muitas vezes estamos num mundo de quê? De provas e expiações. Todos nós passamos por problemas, por desânimos, por situações mais difíceis, amarguras. Todos nós. Afinal, estamos neste planeta. Não podemos almejar aqui a que tudo corra bem. Temos provas, temos expiações a que somos sujeitos nesta nossa reencarnação. Por isso, é assim, muitas vezes achamos que esforçamos-nos tanto e depois acabamos por falhar, ter muitas dificuldades. Mas é assim, vamos encarar todos estes problemas com uma imensa alegria. Porquê? Porque se nós sorrirmos, é uma prova, é um problema, é uma dificuldade. Mas se eu o encarar com um sorriso, vai ser uma oportunidade. Aquele problema, aquela dificuldade que Deus pôs no meu caminho, é algo que me vai permitir o quê? Ascender em termos morais. Vai contribuir para a minha evolução enquanto espírito em constante evolução e aperfeiçoamento. Por isso, em vez de ficarmos desanimados, não, vamos sorrir para a vida. É uma oportunidade dada por Deus para me libertar, se calhar, de dívidas de outras vidas passadas. As dificuldades pelas quais eu passo, eu tenho que as encarar com um sentimento positivo, de superar, aceitá-las e superar essas dificuldades. Deus não nos dá nada mais que nós não consigamos suportar. E também nos dizem, tudo passa. Portanto, em vez de nos ficarmos focados no problema, desanimados, vamos pôr um espírito um espírito aberto, alegre, com um sorriso. Muitas vezes, se estamos mais desanimados, porque somos humanos, não somos perfeitos, temos dias em que estamos mais bem dispostos, temos outros dias que estamos mais em baixo. Acontece a todos. Mas digam a verdade, se eu estiver mais em baixo e for ter com alguém que se cruza comigo com um grande sorriso, nós sentimos ou não sentimos esse contágio? Parece que nos consola o coração. É um sentimento que passa aos outros. Por isso é um sentimento que nós devemos que nós devemos cultivar no nosso interior, no nosso íntimo. E realmente eu escolhi aqui o convite à alegria. Mas neste livro nós temos tantos convites idênticos. Convite ao otimismo. Temos convites ao ânimo. No fundo, eu estou-vos a falar do convite à alegria com quase todos estes convites inerentes. E está provado até pela ciência que uma pessoa otimista está sujeita Está sujeita a uma melhor saúde mental, a uma melhor saúde em termos físicos, porque o otimismo, as boas vibrações, também nos torna mais próximos da espiritualidade superior. Esta alegria, à nossa volta geramos um campo vibratório
muito mais positivo, que vai afinizar também com espíritos positivos que nos auxiliam. Nunca estamos só. Por isso, não nos vamos prender ao desânimo. Vamos nos prender à alegria de viver. Porque isso faz-nos bem a nós, faz bem a todos aqueles que nos rodeiam. E esta doutrina diz-nos isto. E se nós pensarmos, hoje em dia, a saúde mental está cada vez, é mais um tema do nosso dia-a-dia. A quantidade de depressões, a quantidade de problemas de isolamento, de inadaptação na sociedade. É assim, cabe a cada um de nós individualmente tentar mudar esse estado de alma. Porque se o mudarmos, fazemos bem a nós e vamos fazer bem a todos aqueles que convivem connosco. E Joana de Ângeles diz-nos: cultiva a alegria que não depende das coisas de fora. Nasce onde? Nasce no nosso coração e verte linfa abundante como o rio de paz por todos os dias até à hora da libertação. Ou seja, este sentimento vai verter em nós só coisas positivas, que nos fazem bem, que nos ajudam a enfrentar todas aquelas dificuldades que vamos ter, dado sermos ainda espíritos em evolução, muito endividados, daí estarmos todos neste planeta. Joana de Ângeles também nos convida ao bem. E realmente, já nos Evangelhos de Lucas, assim dizia: assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Esta é uma das máximas de Jesus, que realmente, quando conseguirmos tratar o outro da mesma maneira que queríamos ser tratados, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, aí sim a nossa evolução será muito, mas muito maior. E como vocês têm ali naquela banda desenhada, muitas vezes aparece aquele pergunta: você não cansa de ser legal com todo o mundo? Algumas pessoas vão se aproveitar. Ao que ele responde muito bem: mas isso é um defeito delas, não meu. O que interessa se alguém se aproveita de nós? Vamos ficar com aquele sentimento de injustiça porque se aproveitaram de nós? Vamos cultivá-lo? Isso vai nos pôr num estado de vibração mais baixo. Não. O problema não é nosso. Não fomos nós que fizemos mal. Se fui eu que fiz mal, o problema é meu. Eu vou arcar com essa responsabilidade de ter feito mal. Se foi outro que fez mal, então a mim não me faz mal. Se eu encarar que o problema não é meu, em vez de ficar com sentimentos de rancor, vingança. Não, o importante é eu trabalhar o meu íntimo. E realmente é essencial este convite ao bem. Porquê? Porque nós vemos ao nosso redor há tanto sofrimento humano. Nos dias que correm, então, nem é preciso dar exemplos. Estamos rodeados de sofrimento humano e cada um de nós pode fazer a diferença, porque cada um de nós pode ajudar se fizer o bem. E muitas vezes o sofrimento não depende propriamente das condições externas.
Não. Grande parte do sofrimento vem de quê? Decorre das necessidades do espírito. Nós temos é que confiar. Deus é soberanamente justo e bom. Se alguém está a passar por tanto sofrimento, é uma oportunidade para esse espírito evoluir. Se conseguir quê? Se conseguir gerir esse seu sofrimento, aceitá-lo e saber que é uma prova pela qual tem que passar. É uma prova que Deus lhe pôs. Obviamente que pode minorar esse sofrimento. Pode ser minorado por espíritos amigos, encarnados ou desencarnados à sua volta, que o auxiliem. E qualquer um de nós pode ter esse papel quando quer praticar o bem. Porque é um convite que nos vai impelir a quê? A iluminação da nossa consciência. Todos nós temos a semente do bem no nosso íntimo. Porque todos nós somos filhos de quê? De Deus. Por isso, vamos semear esse bem por todo o caminho. Se o semearmos, o bem vai servir como quê? Como uma forma de socorro que muitas vezes esclarece, consola e conseguimos realmente levar a vida ao longo do tempo de uma forma que mais feliz, mais proveitosa para nós próprios, porque nós cometemos ainda muitos erros, cometemos muitas falhas, não somos espíritos evoluídos, não estamos próximos do espírito mais evoluído que esteve na Terra, Jesus de Nazaré. Estamos longe, muito longe. Ainda não tratamos o próximo como gostaríamos de ser tratados. Ainda não o fazemos. Mas qualquer maldade que eu tenha feito, qualquer erro que eu tenha cometido, cada atitude de bem ao próximo que eu fizer, vai servir quê? Vai servir para apagar um mal que eu tenha feito. Porque é isso que interessa. É eu aproveitar para fazer o quê? Para fazer o bem. E o que é que nós temos no Livro dos Espíritos? Kardec questionou os espíritos se, na questão 643, haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ao que eles responderam: não há quem não possa fazer o bem. Apenas o egoísta é aquele que nunca tem a vontade de praticar o bem. Basta relacionar-nos uns com os outros para qualquer um de nós ter a oportunidade de quê? De fazer o bem. Qualquer um de nós tem essa ocasião. Todos os dias, a todas as horas. É algo que todos nós conseguimos praticar. Temos é que ter o quê? Essa vontade. Depois temos também outro convite. Foi um dos que eu escolhi, porquê? Porque é um convite que muitas vezes, por razões de ciúme, e não estou aqui a falar só ciúme, caso marido-mulher, dentro de um casal, namorados, mas muitas vezes nós sentimos ciúme, ou de uma situação, ou de alguém, e isso afeta-nos, irrita-nos. Quantas vezes no nosso dia-a-dia somos sujeitos a quê?
ou há calúnia por parte de alguém, muitas vezes até nas situações, em termos profissionais, no trabalho. Alguém diz mal de nós, alguém critica o nosso trabalho, e como é que nós nos ficamos? Ficamos-nos a sentir quê? Perturbados. Embora muitas vezes nós, quando nos fazem a nós, ficamos perturbados. Mas vamos examinar a nossa consciência. Quantas vezes é que nós também não fizemos o mesmo aos outros? Maledicência, tentarmos valorizar-nos ou sobrevalorizar-nos, denegrindo um colega. São tudo situações que mexem com o nosso íntimo. A inveja, seja em termos profissionais, seja em termos de bens, seja em termos de posição social, etc. Muitas vezes todos estes defeitos são realmente defeitos que depois fazem surgir em nós sentimentos menos bons, de ira, de ódio, de raiva, até de agressão às vezes. São sentimentos comuns que nos retiram quê? Que nos retiram a calma, que nos retiram a ponderação que devemos ter perante as situações. E calma significa mesmo o quê? É segurança na nossa fé, porque temos que confiar que tudo acontece porque Deus é infinitamente bom e justo. Somos postos à prova. Temos que realmente não nos precipitar nas atitudes, não nos precipitar nas conclusões, não entrar em desesperos sem justificação qualquer. Temos que nos tornar o quê? Espíritos confiantes. Confiantes em Deus e nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Temos que ser e tornar-nos equilibrados, refletindo sobre as situações e ponderar sobre as situações. Agir com calma. Muitas vezes até há um provérbio antigo que nos diz: a noite é boa conselheira. E realmente, quem estuda a doutrina sabe que realmente a noite é boa conselheira. Porque o que é que acontece durante a noite? O corpo físico descansa, mas o espírito não precisa descansar. E durante a noite nós vamos ter com quem? Com os amigos espirituais. E muitas vezes é durante a noite, durante o sono, que nós resolvemos alguns problemas, alguns dilemas, e de manhã quando acordamos até vimos com outra atitude. Portanto, este convite à calma é essencial. Não nos precipitarmos nos nossos julgamentos. Porque temos de ter fé. As atitudes dos maus não me atingem, só me atingem se eu me deixar atingir por elas. A calma permite-me quê? Resistir a todo o mal que me queiram fazer. O mal que me querem fazer só faz mal a quem o está a fazer, não a mim. Só me vai fazer mal se eu deixar que me faça mal. E realmente, se eu cultivar esta calma, eu vou arranjar forças para vencer todos os problemas, todas as limitações, para todas as circunstâncias que me vão surgindo na vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no ponto 14 fala-nos que realmente a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre
e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Os espíritos já nos diziam isto. É importante cultivarmos a calma, a serenidade, a paz dentro de nós próprios. Outro convite importante é o convite à coragem. Porque tantas vezes nós dizemos estas frases: oh, que sorte a minha, sorte madrasta, tudo de mal me acontece, não poderia ser pior. Todos nós, em algum momento da vida, dissemos estas frases. Lá está. O insucesso faz parte de quê? Faz parte da nossa vivência neste planeta de provas e expiações. Faz parte. E cada um destes problemas, entre aspas, que nos é posto nesta existência, é um desafio para nós, é um teste para nós superarmos. E é assim que os temos que encarar. Porque não estamos sós. Nós vamos superar todos os problemas. Porque pessimismo não nos ajuda. Não nos vamos recolher numa atitude de pessimismo. Joana de Ângeles diz mesmo: sai da noite a que te recolhes em pessimismo e tem coragem para enfrentar todos os nossos problemas. Indispensável manter o ânimo. Porquê? Temos problemas, é verdade, algo nos aconteceu, mas temos muita tendência a quê? Temos muita tendência a só valorizarmos o que de negativo nos acontece. E se nós valorizarmos o que de bom nos acontece na vida? É algo quase que o nosso cérebro não está treinado para fazer. Porque eu tenho que pensar que posso estar com um problema muito grave. Fiquei desempregado, por exemplo. E não saio desse foco. Mas eu esqueço-me que continua a ver, a ouvir, continuo a conseguir falar, continuo a mexer-me, sou lúcido. Porquê é que eu vou ficar no pessimismo naquela situação? Não, eu tenho que ter coragem para andar em frente. Uma porta se fecha, outra porta se abre. Há tanto provérbio que nos diz verdades incríveis. E nós temos é que acreditar no nosso íntimo e ter coragem de mudar. Se estamos insatisfeitos, vamos com coragem abraçar novos projetos, abraçar novas relações, tomar decisões. Porque há também, não está aqui, mas há também um convite à tomada de decisões. Porque nós escolhemos tudo. E o que a doutrina nos diz é que nós temos o nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos o caminho. Não foi ninguém que nos disse. Nós temos, e todos os dias, mal nos levantamos, nós começamos a fazer escolhas. Eu escolho o que vou vestir. Eu escolho o que vou levar para o almoço, eu escolho o que vou fazer. Há aquelas escolhas do dia a dia que nós nem as encaramos como decisões que tomamos. Mas tudo na nossa vida é feito a partir da tomada de decisões. E essas decisões têm que ser tomadas com coragem. Foi a decisão errada? Paciência. Aprendi algo, para a próxima eu tomarei a decisão quê? Mais certa. Não vou dizer logo a certa, porque se calhar vamos errar muitas decisões, não é?
Vamos errando uma, duas, três, quatro, até chegar à decisão certa. Depende dos assuntos, mas havemos de lá chegar. Outro convite que eu achei importante é o convite ao desprendimento, que é algo realmente que é muito, muito importante. Desprendimento, estamos aqui a falar na qualidade de quê? De desapego. Nós somos espíritos encarnados num corpo de carne. Vivemos num mundo, provas e expiações, onde a parte material e a matéria ainda vale quê? Vale muito. À medida que formos evoluindo espiritualmente, a matéria vai deixando de ter o quê? Tanta importância. Quando nós desencarnamos com o nosso espírito e o nosso perispírito, ainda de natureza semi-material, mas o que é material fica quê? Fica tudo aqui. Aquelas pessoas que são muito apegadas à casa, ao carro, aos objetos, quando partirem para o mundo espiritual, o que é que aconteceu à casa, ao carro, aos terrenos, aos objetos? Não os leva. A única coisa que leva são as suas atitudes. Portanto, temos que treinar o desapego aos objetos materiais. Eles apenas nos são emprestados enquanto estamos aqui neste mundo material. Mas também temos que treinar o desapego, não só em relação aos bens materiais, mas também aqui, em relação, por exemplo, a animais e pessoas. Aquelas pessoas que nós gostamos muito. Por exemplo, uma mãe e um filho, ou uma filha, um pai e um filho. Nós temos uma preocupação extrema com eles. Mas à medida que eles crescem, a nossa função vai ser educá-los, prepará-los para a vida. Mas eles são espíritos independentes, que também têm o mesmo livre-arbítrio que nós temos. E é das coisas mais difíceis treinar este desapego em relação àqueles que nós mais amamos. Porquê? Porque eles têm que seguir o seu caminho. Eles são responsáveis pelas suas atitudes. São responsáveis pelo que fazem e pelas suas decisões. Não nós. E isso é algo muito, mas muito difícil, às vezes mais difícil de treinar do que o desapego às coisas materiais. O desapego emocional a pessoas, a animais, também tem que ser quê? Treinado. Porquê? Porque quando partirmos, depois vamos estar sempre focados quê? Na pessoa que cá ficou, vamos nos virar quê? Obsessores uns dos outros, seja de lá para cá, seja de cá para lá. Por isso, eu escolhi também este convite porque acho que é extremamente importante. Paralelamente a este convite à educação, não é o único. Há convite ao estudo, há convite ao trabalho. Como eu vos disse, só no livro há 60 convites. Muitos deles interligados. Eu escolhi este da educação porque realmente é uma tarefa de todos nós. É uma peça essencial
na engrenagem de toda a sociedade, de todo o planeta. É uma forma de harmonizar em conjunto de todos nós. E é essencial para os objetivos de todos nós e evoluir moralmente. Todos temos essa responsabilidade de nos educarmos. Começa na família próxima, mas vai-se estendendo a todos aqueles com os quais convivemos. Porque educação não são só os professores, educação não são só os pais, os tios, somos todos em conjunto. Todos nós somos educadores. Todos nós temos o nosso papel na educação, porque todos nós somos seguidos por alguém. Todos nós servimos de exemplo pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E isso também é o quê? Também é educação. E no livro dos Espíritos, Kardec fez as perguntas e os Espíritos foram bastante claros. Na questão 796, perguntou: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ao que os Espíritos disseram que sim. Embora essas leis destinam-se mais a punir o mal depois de feito do que a trabalhar sobre a origem do que causou esse próprio mal. E vejam como eles terminam a resposta. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Uma sociedade educada vai toda ela melhorar. E na questão 914, ainda volta a reforçar, porque diz-nos: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E voltamos quase à última frase. Isso depende da educação. Ou seja, a educação é algo de essencial, porque à medida que nos tornarmos mais instruídos, vamos começando a valorizar a parte espiritual mais do que a parte material, e assim a evolução da sociedade humana vai ocorrendo. E tudo isto porquê? Porque também há um convite à felicidade. E no Evangelho de São João dizem-nos: o meu reino não é deste mundo. E é realmente algo que nós já começamos por falar. Pluralidade dos mundos habitados. Há vários tipos de mundos. E realmente a felicidade, num mundo onde há mais mal do que bem, não é realmente não é realmente para este mundo. Que é o que nos dizem realmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. E dizem-nos, isso prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade da máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo, não é de um mundo de provas e expiações. E no livro dos Espíritos, também Kardec questionou: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Que eles responderam: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, homem, depende, porém, a suavização dos seus males.
e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, nós vamos tendo pequenos períodos de felicidade, dependendo das nossas ações. E continua na questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá algum critério de felicidade para todos os homens? E o que é que os espíritos sabiamente nos dizem? Que é um critério de felicidade no que toca à vida material a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Havemos de chegar a mundos felizes. Havemos de ser todos sempre felizes, sem o mal habitar nas nossas sociedades. E, importantíssimo, dos convites, para mim, mais importantes, o convite à oração. Porquê? Porque na oração, como Joana de Ângeles nos diz, todas as coisas sob a sua claridade mudam de aspecto e características antes deprimentes, sombrias, sofrem significativas transformações, ressurgindo com tonalidades muito diversas. Portanto, a oração é como se fosse quê? Ela diz-nos atendimento de urgência, em situação de combate, terapêutica preciosa, porém solicita maior dosagem de cuidados para conseguirmos obter o quê? Resultados mais poderosos. É um antídoto para qualquer mal. Portanto, é uma ferramenta que está o quê? À nossa disposição constantemente. Constantemente nós temos este medicamento, a oração. Dizem-nos também que é o interfone por meio do qual o homem fala aos ouvidos divinos e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Isto é o que Joana de Ângeles nos diz aqui neste livro, no convite à oração. E conseguimos, no livro dos Espíritos, que nos responda tudo o que nós possamos querer saber. Havemos de ter uma pergunta no livro dos Espíritos. Daí ser um livro essencial da obra básica. Porque Kardec questionou: agrada a Deus a prece? Ao que eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ela é ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não materiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Portanto, o que é que a espiritualidade nos diz? Que a prece tem que vir obrigatoriamente quê? Do coração. Tem que ser um sentimento que nasce dentro de nós. E ainda, qual é o caráter geral da prece? É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-nos de Deus, é pôr-nos em comunicação com Deus. E a prece, através da prece, nós podemos quê? Louvar, podemos pedir e podemos agradecer. Claro que nós lembramos-nos mais da prece quando queremos quê? Pedir. Quando estamos muito aflitos, aí vamos nós pedir. Mas temos que nos habituar também aqui a louvar.
a agradecer as coisas boas que temos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo nos volta a dizer o mesmo. Pelo pensamento interagimos e entramos em comunicação com Deus. Pode ser um pedido, volta a dizer, pode ser um agradecimento, pode ser uma glorificação, pode ser louvar a Deus. Podemos orar por nós próprios ou pelos outros, vivos ou mortos, por aqueles de quem gostamos, por aqueles que não gostam de nós. A prece tem um valor inestimável e é a nossa ligação a algo superior e devemos usar e abusar, porque com a prece nós obtemos o auxílio de quem? Dos bons espíritos, que vêm em nosso auxílio, vêm nos dar boas inspirações, vêm nos auxiliar, ou seja, vêm nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades, vêm ajudar a pôr-nos no caminho certo se por acaso nos estamos a desviar, vêm aliviar os nossos sofrimentos. Por isso é importante recorrermos à prece, que está sempre ao nosso dispor. E é assim, importante, não depende das palavras, não depende do local onde estamos, não tem nada a ver com a duração ou com o momento em que é feita. A prece pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinhos, em comum. O que é que interessa? É o sentimento com que ela é feita. Tem que vir do nosso coração. E aí é, se calhar, o medicamento mais poderoso que Deus nos deu. Por isso, para terminarmos, é assim, nem por sombras, eu vos disse os 60 convites, convite à caridade, ao dever, à disciplina, ao trabalho, à gratidão, à harmonia, à ordem, à parcimónia, à paz, ao perdão, perseverança, previdência, resignação. É assim, só aqui temos 60 convites da vida. Lá está, uns que nos ligam aos nossos problemas mais materiais, outros que nos fazem ligar à nossa vertente mais espiritual. Mas, sem percebermos, todos os dias, a toda a hora, nós estamos quê? A receber convites da vida, em todas as situações. Seja nas pequenas coisas, seja nas grandes decisões, estamos a ter convites que nos levam a tomar ações, atitudes. E isso é uma bênção de Deus. Agora, temos sem dúvida que avaliar como é que vamos respondendo a todos estes convites da vida. Para mais tarde, quando chegarmos à pátria espiritual, não sofrermos com o remorso e o arrependimento de tanta coisa que poderíamos ter feito, tanta oportunidade que a vida nos deu e que depois nós não aproveitámos o suficiente. Por isso, termino, convido-vos a ler o livro